Olá, bom dia! Programa Respostas está de volta nesse sábado 8 de junho. Nós estamos aí no mês das festas juninas. Então, vai preparando aí o quentão, vai preparando a pipoca, enfim, um momento muito bonito também da nossa tradição cultural. E o programa Respostas volta então nesse sábado, justamente para estar com você no seu caminho de fé, para trazer da palavra de Deus e da sagrada tradição aquela luz que pode nos iluminar nas grandes questões, porque cada um de nós quer viver a nossa fé de maneira madura, de maneira plena, de maneira serena. E nesse sentido é importante sim conhecer essa palavra, conhecer a nossa fé e perceber o quanto essa fé ilumina o meu cotidiano. Ilumina a minha vida, a sua vida, o caminho de cada um de nós. E agora eu conto para vocês que nesse programa nós temos uma mudança, exatamente, nós vamos mudar de livro. Nós estamos sempre dentro do Concílio Vaticano II, não sei se vocês se recordam, mas nós, até o momento, todos esses nossos encontros, programas anteriores, nós refletimos sobre a Dei Verbum, um documento do Concílio Vaticano II que falava sobre a Igreja. Hoje nós vamos continuar dentro do mesmo concílio, mas nós vamos para um outro documento, a Constituição Dogmática Lumen Gentium. Vocês sabem que para dar nome a um documento, primeiro a Igreja pega as duas palavras que formam na forma latina, então que seria Lumen Gentium, que traduzindo para nós, luz dos povos, agentes, né? Agentes significa povos, então Cristo é a luz dos povos, mas é interessante que esse documento fala da Igreja. Exatamente, vai falar sobre a natureza e a missão da Igreja. Depois de nós termos falado, então, dessa palavra de Deus que se revela, ao revelar-se, não sei se você se recorda, mas Deus espera de nós uma resposta. O que é essa resposta? É a fé. A fé é essa confiança, é essa minha capacidade, digamos, de acolher a palavra de Deus exatamente como palavra de Deus, que se manifesta para nós na Igreja, na palavra escrita, na Bíblia, na Sagrada Escritura e também na Sagrada Tradição, que nos remete aos tempos apostólicos, aquelas tradições orais que são contadas e narradas pelas comunidades cristãs do início, a partir dos apóstolos ou de testemunhas que ouviram dos próprios apóstolos, aquele conteúdo que também para nós é revelação. E agora nós vamos passar para um momento muito importante da nossa reflexão. Por quê? Porque a Igreja refletindo sobre ela mesma. Por isso agora nós colocamos à disposição sua a leitura desse texto da Lumen Gentium número 1, onde nós vamos ter a oportunidade exatamente de conhecer o que a Igreja exprime e fala do seu mistério, da sua natureza e da sua missão. Vamos acompanhar então a leitura da Lumen Gentium número 1. Objeto da Constituição, a Igreja como sacramento. A luz dos povos é Cristo. Por isso, este sagrado concílio, reunido no Espírito Santo, deseja ardentemente iluminar com a sua luz, que resplandece no rosto da Igreja, todos os homens, anunciando o Evangelho a toda a criatura. Mas porque a Igreja em Cristo é como que o sacramento ou sinal, e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano, pretende ela, na sequência dos anteriores concílios, manifestar com maior insistência aos fiéis e a todo o mundo a sua natureza e missão universal. E as condições do nosso tempo tornam ainda mais urgentes este dever da Igreja, para que deste modo os homens todos, hoje mais estreitamente ligados uns aos outros pelos diversos laços sociais, técnicos e culturais, alcancem também a plena unidade em Cristo. Não sei se você percebeu uma coisa muito interessante desse documento, que o documento vai falar, o tema do documento é a missão, a natureza da Igreja. O que é a Igreja? Mas ela não começa falando da Igreja, ela começa falando de Cristo. É Cristo a luz dos povos. Não sei se você sabe, mas o Concílio Vaticano II fez um estudo muito profundo das fontes, sobretudo voltando ao tempo lá do início do cristianismo, daquela teologia nascente, daquela reflexão de fé que ainda respira o frescor do cristianismo, do evento Cristo.
E lá se dizia uma comparação, se fazia uma comparação muito presente entre a igreja comparada com o mistério da lua. A lua não tem luz própria. A lua reflete o quê? A luz do sol. Quem é este sol? Cristo é o sol da igreja. Agora há pouco mesmo eu publicava nas redes sociais, a partir, digamos, da reflexão desse primeiro capítulo, primeiro número da Lumen Gentium, que exatamente quando a igreja afasta o seu olhar do seu esposo, ela diminui sua beleza. Exatamente, a Lumen Gentium coloca que ao olhar para a igreja precisa resplandecer o rosto de Cristo. É Cristo a luz. Vejam que nós já estamos aqui percebendo que quando o Papa Francisco fala de uma igreja em saída, quando o Papa Francisco fala de uma igreja que não fique olhando, cultuando a si mesma, ele gosta daquele termo autorreferencial. O Papa não está criando nada, simplesmente está ouvindo as inspirações que nascem do Concílio Vaticano II. Vejam o que o concílio está convidando a igreja a olhar para Cristo, olhar para Ele, não para si mesma, não para seu triunfalismo, não para seu poder, mas olhar para o rosto de Cristo e refletir este mesmo rosto. É Cristo quem ilumina os povos, é Cristo quem ilumina a igreja, e a igreja tem sua missão exatamente de anunciar a boa nova, de trazer a luz dos povos, iluminar os povos com a luz de Cristo. Gente, sem a centralidade de Cristo na igreja, de fato nós vamos nos perder na busca de poder, na busca do clericalismo, de se criar a panelinha de Jesus, né? De certa forma, usar o nome da própria fé para ensinar aquilo que não corresponde a Cristo. A igreja, por quê? Que na Dei Verbum se dizia, nós temos que beber sempre das fontes puras. O que significa isso? Porque com o seu caminhar a igreja pode se perder, né? No tempo, no sentido exatamente da gente começar a projetar os nossos pensamentos. E a igreja não, a igreja é convidada por ação da graça, por ação de Deus, a ser instrumento. Vejam que coisa interessante que o concílio fala nesse primeiro número da Lumen Gentium. A igreja ser chamada a ser sinal. O que significa ser um sinal? Podemos falar de testemunho? Podemos falar de luz? Como se usa a luz? A luz se utiliza para iluminar, né? Não para ficar somente mostrando as trevas. Não uma igreja que fica somente dizendo não para todo mundo. Primeiro, uma igreja que ilumina, que anuncia a boa nova, que anuncia a boa notícia, que anuncia a alegria para a humanidade, dizendo: Deus nos ama, Deus não nos abandona, Deus está conosco. Esta é a grande alegria que a igreja nos transmite. Esse é o motivo da nossa alegria. A alegria de sermos cristãos, né? E é muito interessante, então, que o concílio fala ali, a Lumen Gentium vai falar o seguinte, que a igreja é também sacramento. Como que um sacramento? O que significa isso? O que tem no sacramento? Duas coisas imprescindíveis. A parte visível, que nós chamamos assim de matéria. Por exemplo, o batismo. Vou usar um exemplo bem claro. O batismo, água. Tem a matéria, a visibilidade, a comunicação com o mundo divino passa necessariamente pela dimensão sacramental do visível. A água é uma criatura de Deus, mas também tem a dimensão do invisível. O que é esse invisível? Exatamente é a ação própria de Deus. Ali age o Espírito Santo por meio da água. Vocês lembram que João Batista diz: eu vou batizar vocês com água, mas chegará aquele que fará o batismo no Espírito, o Espírito que age através desta água. O Espírito de Deus que pairava sobre as águas no início da criação, paira sobre esta água agora para recriar este novo ser que será agora, a partir de então, filho, filha de Deus. Eis meu filho amado, eis minha filha amada. Essa ação transformadora que a graça realiza, nos filiando, nos tornando filhos e filhas de Deus e não escravos, é uma ação da graça invisível. Então vejam, comparar a igreja com o sacramento significa a sua estrutura visível, a sua organização tem que ser o quê? Lugar para a manifestação do divino. A igreja tem que se reformar sempre, sempre reformanda. O grande moto, digamos assim, da era patrística para nos dizer o quê?
que a igreja precisa retomar sempre aquela fonte para que o resplendor do rosto de Cristo, a luz de Cristo possa brilhar através dela. E de que coisa a igreja tem que ser sacramento e sinal? Interessante, instrumento da íntima união com Deus. Olha que maravilha! A comunidade de salvação foi criada, a igreja, primeiro para nos levar a uma íntima comunhão com Deus. Então não é uma ONG, não é um partido político, faz caridade, mas não é somente esse o seu aspecto, o seu papel. Sobretudo, a igreja tem que nos levar a, olha o que diz o documento, uma íntima comunhão com Deus. E uma outra coisa também, sinal de unidade entre todo o gênero humano. Não podemos pensar que a igreja nos prepara só individualmente no caminho da salvação para Deus, mas esse caminho é feito comunitariamente. Deus nos salva dentro de um corpo, dentro de uma coletividade, de uma comunidade que nós chamamos de igreja. E essa igreja tem que manifestar entre nós o amor, a unidade. Vede como eles se amam, diziam os escritores dos primeiros séculos, quando justificavam que ao número dos cristãos se juntavam muitos. Uma multidão se juntavam aos cristãos porque diziam, vejam como eles se amam. Vejam como eles se amam. Então, esse documento fala também dessa unidade que tem que existir com Deus, mas também unidade do gênero humano. Por isso, a igreja não deve estar construindo muros entre as pessoas. Tem gente que adora estar construindo muros. A igreja tem que construir pontes. Trabalhar pela unidade do gênero humano, não pela divisão, porque quem divide, a gente sabe bem. E a igreja termina nesse número 1 dizendo que esses tempos nossos tornam mais urgente essa missão de anunciar Cristo, de apresentar a unidade plena do corpo de Cristo. Por isso a gente já percebe aqui, terminando esse primeiro bloco, dizer para você que já se acena que a igreja está muito preocupada com a unidade dos cristãos, que a divisão entre os cristãos é um contra-testemunho. Então, fica aí esse nosso primeiro número dessa Lumen Gentium, que já nos diz muita coisa. E eu tenho certeza que nos próximos programas você fique muito ligado, porque nós vamos descobrir muitas coisas sobre a grande beleza, a beleza desta comunidade de salvação que é a igreja. E nós vamos agora para o nosso intervalo, e você pode nos chamar pelo telefone 3349-1015 e já começar a enviar a sua pergunta. O outro número também pelo WhatsApp 993470532. Já voltamos!